Larissa. Estamos de volta com o nosso Happy Hour falando sobre a escola. Paramos na escola aí o momento do vestibular, porque se durante toda uma vida, né, metade de uma vida, você reparou que a gente fica 20 anos na escola? Eu costumo muito dizer isso, eu sabia dessa conta, porque eu falo, a gente passa 20 anos na escola para aprender os nossos limites, para aprender a falar não. E mesmo assim, tem gente que escorrega, é difícil. Agora, você imagina quem não tem essa oportunidade. Exatamente. E a gente vive num país ainda de muito pouca oportunidade na escola. Talvez a gente até esteja falando aqui num nível... Estamos falando num nível. Que podem ter na escola, o ensino particular e tal, mas o meu grande sonho mesmo é que a gente pudesse ter um ensino público totalmente viável, bom, eficiente, como era um dos nossos pais e como foi o meu. A metade do meu primário todo foi escola pública, Augusto Frederico Schmidt, lá no Rio de Janeiro. No dia eu fui conhecer e falaram que eu não podia subir o morro, que o traficante não ia deixar. Triste, né? Mas aí, vamos ao vestibular. Esse vestibular é a mudança. A gente estava preparando para a vida, de repente passa a preparar para o mercado de trabalho? Então, não, o vestibular é um momento. Terrível. Mas é um momento. Então, preparar para a vida continua sendo muito mais importante do que esse momento. Então, a escola deve priorizar isso, preparar para a vida. Fala, não, é porque a Ana Paula Rangel, que eu tinha falado, ela escreveu aqui no nosso Twitter, uma coisa que eu achei bem legal. Ela está dizendo aqui, eu escolhi um colégio para minha filha de 2 anos e meio, mas o meu critério foi um lugar para ela ser feliz. Vestibular é consequência. Acho que tem um pouco a ver com o que você está falando, né? Depois pensa no vestibular. Não, nesse momento, na cada idade. Mas eu acho que durante a vida escolar a pessoa tem que ser feliz, né? Ela não tem que estudar no colégio que ela não quer porque ela vai ser preparada para vestibular, entendeu? Essa é a minha questão. Desse jeito que ele falou, até lembrei de uma outra coisa que a gente pulou. A escola tem que ser parecida com o que a gente é. Se eu for uma pessoa rígida, um pai conservador, eu não posso querer que meu filho vá para uma escola mais liberal. E vice-versa, ou não? Sim, não, sem dúvida. E se quiser, vai criar uma situação muito complicada, um conflito, né? Porque ele é rígido e tal, a escola é aberta ou vice-versa, vai ter complicação. Então é melhor que a gente procure uma escola... Seja mais coerente com os valores, sem dúvida, né? Eu interrompi. Prepara para a vida ou para o mercado de trabalho? Então, preparar para a vida é preparar também para o mercado de trabalho, né? Que é a continuidade. Ou seja, maior do que o vestibular, que é um momento específico. Quer dizer, uma escola que, na minha opinião, prepara para o vestibular, ela está limitada, porque a vida é maior que isso, vai trabalhar sim. Então tem uma coisa voltada para o mercado de trabalho, para as coisas que vão continuar. Mas acho que tem uma coisa super importante, que a educação mudou muito. E a Vera acho que pode falar bastante disso, porque com as mudanças, a escola também está incluindo na sua programação, na sua grade curricular, muita coisa. E acho que o fim dessa história hoje em dia, que era o vestibular, hoje em dia não é mais vestibular. Cada vez mais é o Enem. Que está mudando o vestibular. Então, exato, mas assim... O Enem veio na verdade para isso, né? O Enem é o final da escola, avalia... Os alunos avaliam uma escola, mas assim, uma escola que vai bem hoje em dia no Enem é fruto de um monte de coisa, não é do colegial só, do ensino médio dela, é de um monte de coisa, porque ninguém forma um bom leitor, porque o Enem, por exemplo, trabalha com isso, ele tem que ser um bom leitor, tem que ter uma boa capacidade de reflexão. O Enem trabalha mais com o pensamento e não com essa coisa... De decorar. De decorar, das fórmulas. Agora, ninguém consegue fazer isso em 3 anos de educação. Não dá. Então você tem uma coisa de processo, de toda a escolaridade. Então, está desconstruindo a história do vestibular. Ou seja, a escola realmente está mudando e a escola vai ter que estar preocupada desde o início com a formação desse ser humano bacana. Sem dúvida. É isso, Vera? É isso. Agora, só queria fazer uma observação a respeito do Enem, quer dizer que o Enem, hoje, quer dizer, as escolas estão sendo ranqueadas pelo resultado do Enem, o que é um absurdo. É uma discussão que tem, inclusive, entre os pais. Tem escolas muito bacanas, inclusive a sua, que não foi bem no Enem, né? Então, seu filho, e que, no entanto, é uma escola
escola maravilhosa. Não, perde total o propósito. Assim, não dá pra falar que o Enem é ruim, porque não é. Tem um valor muito legal. Mas também não dá pra ser só exatamente. isso. Você tem que Mas ter não dá pra ser o validador da educação. O que você espera agora? Você quer que seu filho passe na USP? Eu adoraria que meu filho passe na USP. Aliás, é uma das coisas que eu converso muito com ele, não como cobrança, mas como vontade mesmo, né? Falei, é uma luta mas você estudar numa escola tão longe. Oi? Qualquer coisa que ele escolher, você não, queria que... eu quero que meu filho seja feliz a princípio Não, por exemplo, que a USP não é necessariamente todos os cursos que são... Não, claro que não, mas ele quer fazer cênicas. Então, eu estudei na USP, mas eu fiz a EAD, que é uma escola de curso que não é superior, é secundário. E eu fui fazer a EAD depois de fazer faculdade. Eu fui me encontrar profissionalmente depois. Eu fiz artes plásticas na FAP. Tava por aí. Mas o teatro apareceu na minha vida depois. Eu nunca tinha pensado em fazer teatro na minha vida. Depois da faculdade é que eu fui fazer. E o teu filho já está pensando nisso? E ele está pensando nisso, por vontade dele, única e exclusiva. Antes ele queria ser jogador de futebol com toda criança. Hoje em dia ele já pensa em artes cênicas. E eu acho que, eu olho para ele, ele é um scanner. Sabe assim, a sensação que eu tenho é que é um scanner, que ele fica estudando assim. Ele não quer fazer escola dele, ele não quer estudar agora teatro, mas ele fica escaneando tudo. Às vezes quando eu tenho muito texto para estudar, bate comigo o texto. E eu fico olhando o que ele faz com o texto e falo assim, gente, mas que engraçado, da onde vem isso, né? Um jeito, uma facilidade. Mas porque ele não exercita, né? E assim, eu fui exercitar. Mas, então, isso é uma coisa muito importante também, que a coisa que não é só a escola que vai formar o ser humano, é você que está formando. E ele está vivendo num ambiente, no seu ambiente, onde ele tem contato com a literatura, obviamente. Eu não tive isso, ele está tendo e eu não tive. Se eu tivesse tido, talvez eu estivesse mais adiantado na minha busca como ator ou como artista, né? E vejo que ele já tem esse caminho, já fez teatro, mas também você está oferecendo escolas que dão essa possibilidade também, sem dúvida. Que dá teatro, que dá... Então acho que também tem isso. Acho que também tem um exemplo do pai dentro de casa que deu certo na profissão, né? Eu acho que ele pode se espelhar muito nesse sentido também. Vem aqui. O papel da casa e o papel da escola, eles se confundem, mas eles têm que ser bem claros. Tem que ser bem claros. Eu acho que eles não deveriam se confundir, porque, na verdade, cada um tem o seu papel. Eles têm que compactuar e tudo mais. Uma parceria. Mas não se misturar. Mas não é mais isso que anda acontecendo com uma geração aqui, bem recente, bem próxima agora, que foi delegada à escola e à educação dos filhos, por causa daquilo que eu já falei, né? Tá na rua, o pai e a mãe trabalham o tempo todo. Principalmente por causa da questão da grana também, né? Eu pago, por isso eu exijo que você eduque meu filho, né? Entrega na mão da escola, porque eu tô pagando caro. E a estrutura familiar mudou com o tempo. Antes a gente tinha uma mãe que ficava dentro de casa e educava o filho. Sim. E essa mãe saiu de casa e ela está de pau a pau com o pai. Eu acho que a gente teve essa mudança no mundo também. Então a criança não tem mais em casa aquela pessoa que fica o dia inteiro orientando, como tinha antigamente. Né? Pois é, também é uma questão da família resolver, né? Na escola. É uma questão da família. Eu acho que tem coisas também, assim, a mãe está trabalhando, o pai também, mas aí as famílias tendencialmente delegaram tudo. No primeiro momento delegou para a escola. E acho que agora o caminho da escola é um pouco pegar de volta, porque tem coisa que é de mãe e de pai, tem coisa que é da escola. E os próprios pais se tocarem que eles têm que ter o tempo deles também organizado, essa responsabilidade de estar junto com os filhos. Próximo.